primeira coisa que tu fez quando tu completou 18 anos? Beber álcool legalmente no meu aniversário. A primeira coisa que eu fiz foi tirar a carteira de motorista. Tirar a carteira de motorista. Eu fiz uma baita numa festa em casa. Chamei todos os meus amigos, o pessoal da escola e fiz uma festa. Pensei na carteira de habilitação. Fui fazer uma nova carteira de identidade. Eu precisava para autoescola. Eu saí da escola e fui direto para a faculdade que eu sonhava. Eu tenho essa lembrança de que eu disse pra mim mesma que eu seria diferente da minha família. Não iria ser igual a eles. Eu não tinha muita opção, né? Ou voltava para casa dos meus pais ou ir para uma república. Entre ir para casa dos meus pais e ir para uma república, né? Eu achei melhor eu tocar minha vida sozinho, né? E a minha irmã, quando ela fez 18 anos, foi expulsa do abrigo. Pegaram as coisas dela, botaram tudo numa mala e botaram ela pra rua. E aquele jovem que completa 18 é maior e capaz, a gente canta parabéns e dá tchau. Minha vida começou mais ou menos lá pelos 7, 8 anos, que foi quando a minha mãe perdeu, a minha genitora, ela perdeu a guarda. Então ela perdeu a guarda dos... Ali, quando o dia que nos retiraram da casa, nós estávamos em duas, mas nós somos no total sete irmãos. A genitora é usuária de drogas, né? Por isso que ela perdeu a guarda. Tinha muitos dias que ficávamos só nós na casa, então quando eu era menor, lá pelos 5, a gente tinha uma casa muito boa, só que daí acabou que o meu irmão mais velho, ele também era drogado, perdeu a casa para os traficantes e a gente foi morar literalmente num cubo, assim, sem nada, sem banheiro, sem nada. E lá a gente ficava muitos dias sem ninguém, sem comida, sem nada. E aí alguém fez uma denúncia. Na verdade, o acolhimento ele pode ocorrer de forma emergencial pelo Conselho Tutelar e quando existe aquela situação que não pode esperar, né, porque a criança não pode permanecer naquele ambiente porque estaria com o risco e isso pode acontecer a qualquer momento, né? Então o Conselho Tutelar tem essa prerrogativa de promover o acolhimento emergencial e essa situação imediatamente ser analisada pelo juiz. E nas demais situações, o acolhimento ele vai ocorrer por decisão judicial, motivado muitas vezes por provocação do Ministério Público, né? De regra, vai o Conselho Tutelar verificar a situação da criança e do adolescente, aplicar o que a gente chama de medida protetiva, orientação para os pais, encaminhamento de saúde, de educação, de assistência social. Quando não resolve, encaminha para o Ministério Público. O Ministério Público, então, exaure as medidas protetivas e quando a situação da criança ou do adolescente é tão grave que se permanecer em família pode inclusive vir a óbito, então nós ingressamos com a medida protetiva mais drástica que necessariamente precisa de determinação judicial, que é o acolhimento. O acolhimento, ele pode ser institucional ou acolhimento familiar. O acolhimento institucional se dá num abrigo ou numa casa-lar. O acolhimento familiar na família acolhedora. E eu fui para uma casa do Amigos de Lucas. Lá eu fiquei com uma senhora durante 2 anos. E nesses 2 anos eu entrei na escola, que era o meu sonho, assim, que eu sempre quis. Entrei na escola, só que daí teve um problema com uma chave que sumiu da casa dela na praia. E aí ela disse que tinha sido eu. Então eu fui com a minha irmã, né? E eu dizia que não tinha sido eu, aí ela disse que sim, aí eu meio que surtei e ela me internou no São Pedro. Eu fiquei lá no São Pedro 3 meses, depois disso eu fui pro abrigo. No abrigo eu cheguei com 10 para 11 anos, no abrigo eu tinha tudo, desde psicólogo, terapeuta, as atividades que eu quisesse fazer. É um espaço de proteção, onde você tem até 20 crianças e adolescentes, cuidadas por educadores sociais. São agentes educadores na manhã, tarde e noite. Aqui em Porto Alegre, pelo menos 3 por turno. Tem uma equipe técnica mínima de um psicólogo, um assistente social. E na casa-lar são até 10 crianças e adolescentes. Então, no abrigo 20, na casa-lar 10. Na casa-lar, ao invés de agentes educadores, manhã, tarde e noite, eu tenho uma cuidadora residente, a mãe social, às vezes mãe e pai social, um auxiliar e a folguista uma vez por semana. Então a ideia de abrigo que eu tinha, ela era assustadora. E que eram aquelas casas gigantes, que com um monte de criança.
E aí lá, quando eu fiquei no São Pedro internada, eu vi que não era isso. A casa que eu fui, ela tinha no máximo 12 crianças, no máximo 12, 14 ali, muito, quando muito. E não era essa a realidade, e por isso que eu tinha muito receio assim, de ir pro abrigo. E eu sempre fui muito boa em respeitar as regras, então já facilitava, porque eu tinha colegas no abrigo que o difícil era ir para a escola. Eu não, eu adorava ir para a escola, então nunca foi um problema para mim. É muito diferente quando tu tem um adolescente que ele faz um projeto de vida bacana, assim, né? Que ele sabe da importância do estudo, que ele sabe que ele vai ter que trabalhar, pagar as contas dele e tal, né? E a Renata tinha muito isso. A Renata fazia planos para o futuro, né? Dei muita sorte de cair num abrigo que os monitores eram muito unidos. Então, eles já se conheciam há muitos anos, já há 20 anos. Então, eles já trabalhavam muito bem em equipe. E a gente sempre conversava com eles, né? Então, ia fazer um tema, um ajudava numa coisa, outro ajudava com um incentivo. Então, a gente era uma família grande. No abrigo, a gente sabia desde muito cedo que com 14 anos a gente já podia fazer jovem aprendiz. Então, sempre tinha um monitor responsável e eles só te sacavam o dinheiro quando tu precisava. Tipo, com 14 para 15 eu comecei a trabalhar. Então, tu começa como jovem aprendiz no abrigo, tu começa a se encaminhar para os 18 anos. Então, eu comecei no Banrisul, conheci bastante gente lá, o meu setor tinha 80 pessoas. Então, eu conseguia fazer bastante dinheiro lá dentro. Só que o melhor do estágio foi que eu conheci pessoas que até hoje estão comigo, né? E lá eu conheci um grupo de corrida que o Banrisul tem. Acho que eu estava já há um ano no Banrisul quando a Cláudia Lucchesi me escolheu, né? Porque foi mais ou menos isso. E aí eu aceitei, porque eu sempre gostei muito de esportes. E aí eu conheci essa treinadora, eu viajei para muitos lugares. Eu fiz uma meia maratona em Montevidéu, eu corri todos os lugares possíveis aqui do Rio Grande do Sul. A corrida ela me agregou porque ela me ajudou. Ela me ajuda, né, a me deixar mais tranquila, a ter uma organização de fato assim com treinamento. Fiquei lá 1 ano e 7 meses. Queria fazer os meus estudos bem feitos, então eu optei em fazer numa escola boa. Eu fiz no Padre Reus, então à tarde eu trabalhava. Depois que eu terminei meu estágio no Banrisul, eu fiquei um período sem trabalhar, acho uns 6, 7 meses. E aí depois eu entrei na Secretaria de Educação como estagiária. Lá eu fiquei 2 anos também, aí fechou perto dos meus 18 anos, eu acho. E aí eu juntei bastante dinheiro nesse meio tempo, eu saí do abrigo e eu tinha 10 mil. Qual é a lógica do acolhimento? De 0 a 14, um turno na escola, um turno no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é um equipamento de assistência social. Completou 14 anos, um turno na escola e um turno na aprendizagem profissional, que é justamente isso, aprender um ofício, ter a carteira de trabalho firmada, recebe meio piso regional. Esse meio piso regional, dos 14 aos 18, é o que vai trazer um suporte financeiro para que eles possam pagar uma pensão, pagar um aluguel, enfim, na hora de sair do acolhimento. Eu achava que era bastante dinheiro até sair. Depois que sai não é nada. Porque no abrigo a gente tem monitores que nos cuidam 24 horas por dia, passagem o abrigo dá, de ônibus então não gastava com nada. Então, quando eu saí do abrigo, eu tive que começar a arcar com minhas passagens, o estágio não pagava quase nada, então o dinheiro, ao invés de subir, ele só descia. O abrigo não te ensina a se organizar com dinheiro, nada. Assim, não te ensinam nada. Nem ao mercado. Aí, então, depois que tu sai, tu começa a ir no mercado, tu começa a ver que tudo é muito caro. E aí o dinheiro foi desaparecendo. Eu tive sorte porque eu fiquei com essa minha treinadora e aí lá eu pagava só a conta de luz, eu acho que era só a conta de luz, assim, dava uns R$120. E o resto elas pagavam. O abrigo ele te dá o direito de ganhar 6 meses de cesta básica, né? Então eu dava a cesta básica e a conta de luz. Na casa da minha treinadora eu tinha outras responsabilidades, que no abrigo não tinha dinheiro envolvido. Eu fazia o que eu gostava de fazer, que era estudar. Eu voltava para casa, eu jogava futebol, eu treinava, eu corria, eu tinha comida pronta a hora que eu quisesse. Tinha uma cozinheira que fazia isso para mim. Se eu tivesse que ir ao médico, eles marcavam. E aí, depois que tu faz 18 anos, tu não leva nada disso. Eles vão para uma república, para uma pensão, às vezes para casa de algum amigo. A gente auxilia por 1 ano com
kit de alimentação, higiene, limpeza. E em alguns casos, assim, a gente dá um auxílio para uma reforma ou para a construção de uma peça, né? Então, e aqueles que têm problema de doença mental ou de deficiência, aí eles são encaminhados para os abrigos inclusivos da prefeitura. Claro, eu acho que se eu precisasse de qualquer coisa, se eu fosse para os monitores, eles super me ajudariam. Mas já o abrigo em si é que são duas coisas diferentes. Os monitores são o abrigo, de fato, mas quem administra o abrigo são outras pessoas, né? Então, sei lá, são dois mundinhos ali um pouquinho diferentes também. E aí eu acho que eu estava namorando há uns 3 ou 4 meses e aí a gente decidiu que seria uma boa morar junto. Tu mora com ela hoje? Sim. E o que ela é na tua vida hoje? Ah, ela é tudo, é a minha base, é uma pessoa que eu confio, é uma pessoa que eu sei que não vai me deixar na mão nunca. Eu acho que ali, quando eu fui morar com a minha namorada, eu consegui ser mais eu, assim, porque daí eu podia fazer as coisas e ninguém me determinava o que eu ia fazer ou não. Eu sempre quis estudar, então eu sabia que uma hora eu ia fazer faculdade também. Eu sempre quis medicina. A medicina, ela, desde, sei lá, acho que eu tinha uns 12, 13 anos, eu queria medicina. Eu ganhei uma bolsa de medicina na UBRA de Canoas, que a faculdade ela se negou a me dar a vaga. Eu tentei entrar com um processo com o pessoal da URGS. A gente provou que teve uma vaga um ano inteiro lá. E essa vaga deveria ter sido minha. Conheci uma amiga que queria fisioterapia. Aí eu, nem sabia que esse curso existia. Aí ela, não, mas existe. Aí eu digo, tá. Aí pensei, será que eu me inscrevo para medicina de novo? A nota cada vez mais alta, é um absurdo de alta. Aí disse, eu acho que eu vou tentar trocar o curso para ver no que dá. Porque eu já tinha ganhado tantos nãos, eu digo, vou tentar. Aí eu vi que na PUC abriu pro ProUni, né? Eu resolvi ficar por aqui mesmo e eu acho que ao longo do tempo eu fui entendendo que talvez eu ainda não tivesse preparada para carga de estudo que eu teria que ter antes da medicina. A fisioterapia, ela é um futuro que eu decidi que eu quero para mim. E é também concluir o que eu já tinha desde lá de pequenininha, que era entrar na escola, né? Que aqui, terminando a faculdade, já é eu posso dizer assim, cheguei onde eu queria. O que tu diria pra Renata de anos atrás, de criança? Que ia dar certo as coisas, iam dar certo, que só fazer as coisas com mais calma, não ter tanta pressão. Eu não sei dizer muito bem, mas eu acho que seria mais ou menos isso, de que ia dar certo, que as coisas iam ser diferentes. Que elas têm que lutar pra fazer a diferença, que não dá pra deixar eles passarem a perna na gente, né? Que se não fizer, ninguém vai fazer.